Bem-vindos ao episódio 6 da série Como Interpretar a Bíblia Corretamente. Hoje vamos olhar para os detalhes, palavras, traduções e termos-chave. Sabe, uma única palavra pode mudar tudo, né? Pensa só na diferença entre falar talvez e falar com certeza. A frase vira outra coisa. Pois é. E quando a gente está lendo a Bíblia, essa atenção aos detalhes se torna, nossa, muito mais importante. Uma palavrinha pode ser a chave que abre ou que fecha a porta para a gente entender a mensagem de verdade. Então, vamos começar pelo começo, pelo que é mais fundamental aqui. A base de tudo é que Deus escolheu se comunicar com a gente usando palavras. A principal revelação que ele nos deixou não foi um sentimento vago, uma visão silenciosa, mas um livro. Por isso que ler com atenção, sabe, não é só um exercício de estudo, é um ato de respeito, de reverência a esse Deus que fez questão de falar com a gente de um jeito tão claro. E olha só, esse versículo aqui, ele resume isso perfeitamente. Quando Jesus fala que a gente vive não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo que cada pedacinho da Escritura tem valor, tem vida. É como se fosse um convite, né? Um convite para a gente ler com mais cuidado, levando a sério cada termo como parte do que Deus quis nos dizer. Ok, agora vamos tocar num ponto que gera uma certa ansiedade em muita gente. Por que tem tanta tradução diferente da Bíblia? NVI, Almeida, NVT. Fica aquela dúvida, né? Será que uma tá certa e a outra tá errada? A resposta curta é não. Na verdade, em vez de ver isso como um problema, a gente pode encarar como uma oportunidade, uma chance de entender o texto de uma forma ainda mais rica. Pensa assim, duas traduções super respeitadas podem pegar na mesma frase do original e usar palavras um pouco diferentes. Uma pode soar mais clássica, mais formal, enquanto a outra usa uma linguagem mais do dia a dia. Nenhuma das duas está errada, são escolhas. Escolhas que equipes inteiras de tradutores fizeram para tentar passar a mesma mensagem da melhor forma possível para públicos diferentes. Então, o ponto central é esse. As diferenças não são acidentes, são decisões. Alguns tradutores vão focar numa tradução mais literal, quase palavra por palavra. Isso é ótimo para quem quer fazer um estudo bem aprofundado. Já outros vão priorizar a fluidez, traduzindo a ideia principal de um jeito que soe mais natural no nosso português. Perfeito para uma leitura devocional, por exemplo. Por isso que comparar as versões, na verdade, só enriquece a nossa leitura. A gente ganha novas perspectivas. Agora, atenção aqui, porque esse é um alerta importante. Tem um erro que a gente vê muito por aí na internet, que é a ideia de que o verdadeiro significado de uma palavra está escondido lá na sua origem, no grego antigo, no hebraico, e isso vira uma caça-segredo, sabe? O problema é que essa busca muitas vezes leva a conclusões completamente equivocadas. O nome técnico para isso é falácia etimológica. É basicamente o erro de achar que o significado de uma palavra hoje, ou no contexto da Bíblia, é o mesmo que a sua raiz significava milênios atrás. Mas as línguas são vivas, as palavras mudam de sentido. O que realmente importa, o que define o significado, é o contexto em que a palavra foi usada ali, naquele texto, e não a sua história antiga. Um exemplo clássico disso é a palavra grega dynamis. Muita gente ouve dynamis e pensa logo em dinamite, né? Por causa do som parecido. Só que não. Dynamis não significa dinamite. Até porque dinamite nem tinha sido inventada na época dos apóstolos. No contexto da Bíblia, essa palavra quer dizer simplesmente poder, força, habilidade. Achar que o apóstolo Paulo estava falando de explosivos é um anacronismo total, é misturar as épocas. O que importa é o contexto, não a semelhança do som. Agora vamos para uma dica bem prática. Muitas vezes, as palavras mais importantes para a gente entender um texto não são as mais complicadas, mas sim as pequenininhas. Palavras como portanto, pois, porque, mas. Elas funcionam como placas de trânsito no texto, sabe? Elas guiam a gente pela linha de raciocínio do autor. É bem simples, na verdade. Quando a gente lê um portanto, a gente já sabe. Ok, aqui vem uma conclusão. Se a gente encontra um pós ou porquê, a gente entende. Ah, aqui está a razão, a explicação de algo. E o mais? Bom, o mais sempre mostra um contraste, uma virada no argumento. Ignorar essas palavrinhas é como dirigir ignorando as placas de trânsito. A chance de se perder no meio do caminho é gigante. E tudo isso nos leva para a regra de ouro, a mais importante de todas. O princípio que está acima de todos os outros. A chave mestra para a gente entender o significado de qualquer palavra na Bíblia não é um dicionário secreto de grego, não é nada disso. É o texto que está ao redor dela, é o contexto. Vamos ver um exemplo perfeito disso. Em João,
3,16, um texto super conhecido, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui, mundo claramente significa as pessoas, a humanidade que Deus ama tanto. Tranquilo, né? Mas aí, a gente vai para a primeira carta do mesmo apóstolo, João, e ele usa a mesmíssima palavra grega, cosmos, para dizer, não ameis o mundo. Peraí, como assim? A Bíblia está se contradizendo? Deus manda a gente amar e não amar a mesma coisa? Essa tensão parece grande, mas a solução é muito mais simples do que parece. E a resposta está, de novo, no contexto. Não tem contradição nenhuma. O que muda é o contexto. Em João 3, mundo são as pessoas, a humanidade que Deus quer salvar. Já lá em 1 João, mundo significa o sistema de valores que é contra Deus, a rebelião, o orgulho. É a mesma palavra, cosmos, com dois significados completamente diferentes que ficam claros pelo que está escrito antes e depois. Isso prova de uma vez por todas, o contexto é quem manda. Então, resumindo, o que a gente tira de prático de tudo isso? Primeiro, as traduções diferentes são nossas amigas, não inimigas. Elas nos ajudam a ver o texto por vários ângulos. Segundo, a gente pode parar de procurar significados secretos nas raízes das palavras. Terceiro, vamos dar mais atenção às placas de trânsito, às palavrinhas de conexão. E, o mais importante de tudo, o nosso guia final é sempre, sempre o contexto. Olhar para as palavras com atenção não é para dar medo, sabe? Pelo contrário, é para nos dar confiança. Confiança de que Deus se comunicou de um jeito claro, de um jeito poderoso. Cada palavra ali foi provada e continua sendo verdade. O nosso papel é só ler com o respeito e o cuidado que essa mensagem merece. Bom, hoje a gente mergulhou fundo nos detalhes, nas palavras. No nosso próximo encontro, a gente vai fazer um movimento contrário. Vamos dar um passo para trás para enxergar o quadro completo. No episódio 7, vamos entender a estrutura maior da Bíblia: lei, evangelho e a grande história. A gente se vê lá.